Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos aí, 18 horas, esperando esse trânsito, todo mundo chegar, né? Especialmente para alguns que estão vivenciando essa retomada gradual, né? Estamos aqui, Melissa, Fátima, Irena. E aí, como foram vocês aí nessa semana de retomada aí gradual em Salvador? Vocês tiveram a oportunidade de sair um pouco, de sentir como é que está a cidade? Como é que foi para vocês aí? Eu percebo... Olha, eu não tenho saído... Pode ir, Mel. Eu não saí, eu estou trabalhando em casa, né, pela internet, mas o que eu tenho sentido das pessoas é bom, mas ao mesmo tempo é um pouco preocupante, porque eu acho que tem uma certa ansiedade represada de uma volta para um determinado normal, que hoje a gente já consegue perceber, avaliar, que não necessariamente vai ser igual a antes, e que a gente vive no meio de um processo. Então, mesmo que se abram nas lojas, por exemplo, e shopping, etc., né, as coisas que estavam fechadas antes, ainda assim, as coisas não vão ser normais, né? A gente ainda tem um caminho grande pela frente. Há a possibilidade de sair uma vacina ainda esse ano, mas mesmo assim, ainda que a população toda esteja vacinada, que essa vacina seja ok, né, que seja eficaz, mas que seja segura também, que a população não tenha nenhuma reação. Então, tem muitas coisas que ainda vão acontecer. Então, o que me preocupa é essa ânsia de faz de conta que está tudo bem. Então, eu sinto muito algumas coisas que estão acontecendo dessa forma. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma, sabe? Por mais que a situação seja delicada, por mais que tenha gente passando por situações difíceis financeiramente, de trabalho, tudo isso. Mas quanto mais afoito a gente for, quanto menos a gente pensar sobre o processo que a gente está e como a gente vai fazer isso, pior vai ser. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco nessa forma, né, e buscar maneiras de a gente lidar com o que está acontecendo, inclusive com essa abertura, né, de uma forma, assim, responsável, consigo mesmo e com os outros, entendeu? Sem a ansiedade de faz de conta que a situação está tudo bem já. Não está, né? Mas vai estar em algum momento. Mas a gente precisa estar bem hoje para isso, sabe? E a cada dia fazer isso de uma forma pensada, planejada, com respeito ao próximo, com respeito às medidas de segurança, com o pé na realidade, né? Com o pé no chão, na verdade. É isso que eu tenho percebido. E você, eu Fátima? acho que Mel já fez um bom resumo em termos de expectativa de retomada, e uma certeza eu acho que a gente tem que ter, né? É se planejar, não sair efetivamente experimentando sem pensar no que está fazendo. Eu acho que o momento ainda requer um cuidado, requer atenção para que a evolução se dê de uma maneira gradativa. Sobre a ótica empresarial, de economia, é claro que a gente aí pensando nesse sentido, é bom ver já um start de recuperação, o retorno aos empregos, o retorno do movimento em termos econômicos. Isso também é uma perspectiva que a gente não pode desprezar nem ignorar, né? Então, eu acho que é só essa cautela, é pensar antes de fazer o que precisa ser feito, não agir sem pensar. Muito bom, muito bom. E você, Irena, alguma percepção? Não. O que é que você... Eu acompanho muito essa percepção de Melissa, né? Eu acho que existe uma ansiedade por essa retomada, tentando restabelecer um tipo de hábito, de rotina, inclusive não muito refletida, né? Porque quando a gente para pensar, inclusive, qual o afã que leva as pessoas a quererem tanto estar num shopping, né?
tanto aglomeradas num contexto em que você tem uma doença altamente contagiosa, que algumas pessoas não vão sentir, né, a contaminação porque vão ficar assintomáticos ou vão ter sintomas brandos, mas que a gente sabe que também tem um potencial, né, bastante preocupante, né, de uma doença bastante delongada, que requer recursos mais sofisticados e tal. Então, eu percebo muito essa coisa de uma ansiedade, e eu acho que isso tem tudo a ver também com a insegurança, né, com os medos e uma tentativa... Estou aqui, né, usurpando profissão alheia, né, mas eu acho que tem uma coisa de cimentar, né, o medo, as incertezas, a segurança, e de passar um rolo compressorzinho aí para vamos tocar o barco, isso já passou, e a coisa não passou, infelizmente, né, a gente sabe disso. Enfim. Pronto. A gente, então, aqui, vamos no nosso ritmo da retomada segura, da retomada em home office. Para quem não me conhece, eu sou Marta Gomes, sócia de Gomes Martins Advocacia Empresarial, e vou estar aqui com vocês, organizando aqui os trabalhos, né? Às vezes com a missão chata de organizar um pouco o tempo, mas estando aqui apenas para assessorar vocês. Bom, a gente está aqui com o nosso segundo webinar de uma série de palestras online, chamado Assimilando o Impacto da Crise, Possíveis Ajustes no Ambiente Empresarial, organizada por Gomes Martins, Advocacia Empresarial, em parceria com a GPS Empresarial e a psicóloga Melissa Coutinho. No dia de hoje, nós vamos tratar aqui sobre um tema relevante, que nós apelidamos de Precisamos Falar sobre Contrato Social. E eu estou muito feliz de contar com a presença de Irena Martins. Irena, que é sócia de Gomes Martins Advocacia Empresarial, diplomada pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 98, pós-graduada em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, em 2003, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal da Bahia e doutoranda em Direito Comercial pela USP. Então, o contrato social, que sempre foi importante, né, que foi a certidão de casamento, digamos assim, dos sócios, sempre tema relevante e que ganha ainda maior relevância nesse contexto. Vocês estão ouvindo algum... Pronto. Então, Irena, a palavra está com você. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos que estão aqui. Bom, a questão do contrato social é dessas questões que, quando eu comentei na retomada dos nossos webinars na semana passada, ela está dentre aquelas que não é um assunto novo, ele não surge a propósito da pandemia, mas os problemas que decorrem dele se agudizam também na pandemia, porque, na verdade, é importante falar sobre contrato social em qualquer época, né? Quando eu fui compartilhar, né, a notícia desse nosso webinar de hoje, eu acabei fazendo um textinho nas redes sociais dizendo que na minha militância societária, eu percebia que era muito difícil, e eu continuo percebendo isso, né? Muito difícil você convencer as pessoas a discutirem um documento. Elas conseguem até pensar, ainda que isso não seja muito tranquilo para muitas pessoas, inclusive até para empresas de porte médio, que a gente pensa que isso está um pouco mais no sangue, né? Mas às vezes a gente se depara com empresas, inclusive de porte médio, não querendo muito discutir contrato, né? Ou seja, você tem uma outra parte, existem interesses que estão ali
que convergem, mas que são que há uma previsão de uma troca, né? Um está comprando, outro está vendendo, um está contratando serviço, outro está prestando serviço. Então, você tem aí interesses muito claramente definidos, e mesmo esses contratos a gente percebe a dificuldade das pessoas em discutir. Mas quando chega no âmbito do contrato social, é como se você estivesse falando assim, poxa, mas a gente está se entendendo tão bem, a gente está se entendendo tão bem que a gente está querendo se associar, por que eu vou discutir um contrato? Né? E na verdade, os interesses das pessoas ali envolvidas, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, porque as sociedades podem ser, né, compostas por sócios, pessoas físicas e jurídicas, eles coincidem numa parcela. E nessa parcela, eles convergem no sentido de constituir uma sociedade. Mas existem outros interesses ali. Existe uma agenda que nem sempre é muito clara para todos, né? E a discussão do contrato social, ela acaba sendo muito importante, mas você acaba tendo eu digo você, né, assim, a gente no âmbito da prestação do serviço jurídico, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de convencer o cliente da importância de se discutir o contrato social. Eu preparei uma apresentação aqui para a gente ter ela apenas como um guia, né, e também para eu não deixar de falar dos tópicos principais aí que eu acho que a gente não pode passar sem eles. Eu não sei se vocês já estão vendo a apresentação, sim, agora, né? Pois bem, aí a gente tem... E aí eu dei esse nome, né? Precisamos falar sobre contrato social. A referência vai ficando até um pouco antiga, mas teve um filme, já tem alguns anos, chamado Precisamos Falar sobre Kevin. Kevin, em questão, é um desses adolescentes que vira um atirador em série de escola, e o Precisamos Falar sobre Kevin é a mãe que fala. Então, imagina que difícil é uma mãe falar sobre um filho que, na história, é um psicopata, né? Então, assim, precisamos falar sobre contrato social. É tão difícil falar sobre contrato social, né, que realmente a gente fica tendo que fazer essa campanha em prol dessa discussão, né? E qual pode passar para o próximo, por favor. Existe... tanto que a gente não está conseguindo ver o próximo slide? O slide, nem o primeiro a gente chegou a ver. Mas no YouTube ele está. Agora, ele só no YouTube está aparecendo. Ah, então tá. Agora sim. Né? Então, assim, existe um momento, primeiro de tudo, né? A gente está falando aqui principalmente sobre as sociedades limitadas, que é o tipo societário de predileção do Brasil. Né? Classicamente é o tipo mais escolhido pelas pessoas que vão empreender numa atividade econômica, porque ele era um tipo acessível, né, digamos assim, com baixo custo de manutenção, diferente das sociedades por ações, das SAs, e era um tipo muito aberto, muito permeável às negociações entre os sócios, né? Então, é desse contrato social que a gente está falando, de sociedades limitadas. E existe um momento para falar sobre isso, né? Recentemente até eu tive conversando com um cliente, não exatamente sobre contrato social, mas sobre outros instrumentos relacionados ao contrato social. E aí eu falei assim, e aí, esse assunto ainda está no seu horizonte? Ele falou assim, tá, mas eu ainda estou vendo o melhor momento para falar sobre isso. E eu falei assim, olha, o melhor momento para falar sobre isso é quando está tudo bem. Né? Então, em primeiro lugar, quando tudo está bem, porque quando tudo está mal, você não vai conseguir negociar nada, é muito difícil, né? Você vencer o impasse. A outra coisa é que o melhor momento para discutir o contrato social, em tese, assim, sem polemizar muito sobre o assunto, são dois. É o momento do nascimento da sociedade,
né? Então, quando a sociedade está para nascer, né, para ser constituída, então está todo mundo ali imbuído de propósitos muito semelhantes, convergindo para o nascimento daquela sociedade, é um ótimo momento para discutir. E o outro bom momento para discutir contrato social é com a sociedade já em andamento, para aquele que está entrando na sociedade, principalmente se ele for um sócio que vai entrar com uma participação menor. Porque, em função dos quórums, né, elevados de aprovação de muitas matérias importantes, estruturantes das sociedades limitadas, quem tem participações pequenas tem pouco poder, né, pouco poder político nessas deliberações de sócios. Então, é interessante que, principalmente aquele que tem uma participação reduzida, aproveitando-se até do interesse que há nos outros, no ingresso dele na sociedade, ele busque negociar ao máximo mudanças de cláusulas que ele entenda que possam operar de uma maneira não muito favorável a ele, né? Então, são dois momentos clássicos, né, que a gente pode dizer que são bons momentos. Mas por que é tão difícil falar sobre contrato social? Eu já falei que é importante, eu já falei que existem momentos, e até já indiquei que momentos são esses, e aí eu coloco essa imagem, porque quem for gateiro, né, que é o nome que a gente dá aos fãs de gatos como eu, né, sabe, tem uma piada que circula na internet que diz o seguinte: olha, terminar relacionamento é muito, muito difícil, só não é mais difícil do que dar remédio para gato, né? Então, eu diria para vocês que falar sobre contrato social está ali, em dar remédio para gato. É muito complicado, as pessoas entendem que quem puxa a discussão está colocando problema, e enfim, mas afinal de contas, eu vou pedir para passar o próximo slide. Há muitos, na verdade, além de uma questão de uma cultura, né, de não haver muito debate, existe também, pode passar para o próximo, existe também uma série de desestímulos para tratar de contrato social. O próximo slide, por favor. Isso. Bom, eu busquei aí, não são os únicos desestímulos, tá, pessoal? Mas esses aí eu diria que são os mais genéricos, né? O custo de você discutir contrato social, que normalmente está associado, né, à contratação de um escritório de advocacia ou de um advogado da área, não é visto como investimento. Olha, tem tanta coisa no mercado que as pessoas chamam equivocadamente de investimento, mas você adquirir cotas de uma sociedade ou você participar, né, de um momento de constituição de sociedade com formação de capital social é investimento no sentido clássico da palavra investimento, né? Mas o custo com o contrato social, ele não é visto como investimento, ele é visto como uma despesa que a pessoa, se puder, ela vai cortar lá da lista dela. Então, esse é um fator que se apresenta aí como um desestímulo dessa discussão. A outra questão é que a gente sabe que, tradicionalmente, os escritórios que prestam serviços contábeis oferecem, né, as minutas de contrato social, normalmente com base em modelos que são fornecidos pelas juntas comerciais e que são modelos muito genéricos, né? Longe de mim, eu acho que os profissionais de contabilidade e advogados, eles têm uma atuação que são complementar. Em muitos dos casos, inclusive no próprio direito societário, eles precisam ser, assim, uma banda afinada, né? Realmente precisam conversar, precisam atuar de maneira integrada, mas eu entendo que aqui os nossos colegas contadores, eles inclusive acabam atraindo para si uma responsabilidade
que eles não têm o manejo para lidar, né? Porque existem questões que são eminentemente jurídicas e que precisam ser administradas ou problematizadas com alguma antecedência, até para evitar que o problema aconteça lá na frente e você não tenha muita solução a tirar do próprio contrato social de tão enxuto que é o modelo normalmente fornecido. Não é um modelo errado. Dificilmente a gente vai estar lidando com algo que esteja ali, um erro absoluto. Pode ser um erro considerando aquele grupo de pessoas específico, considerando aquele perfil que se quer imprimir para uma sociedade especificamente considerada. Outro elemento que costuma, e aí se comunica claramente com a nossa cultura, né, é que a gente pensa que o debate vai desgastar, né, ou seja, vai desgastar a relação. As pessoas normalmente têm muito pouca habilidade de lidar com o dissenso, né, com a discordância, com a não convergência plena, né? Então tem essa coisa do brasileiro ser cordial, né? Tem muito a ver com assim, isso aqui é um problema, eu não vou discutir, né? Eu não vou discutir porque eu quero passar adiante, eu não quero ser visto como uma pessoa problema, né? Eu não quero criar problema. Aqui se comunica muito com um aspecto da nossa cultura, né? Que discutir é ruim. Discutir não é brigar, eu quero deixar isso muito claro, né? Quando eu digo aqui que é importante discutir contrato social, ninguém está falando para ir para a guerra, né? A gente está falando para realmente ponderar, avaliar se aquelas cláusulas são as mais adequadas, avaliar se realmente você está compreendendo o que aquele contrato social está dizendo. Eu tenho incontáveis casos que as pessoas, depois que o problema acontece na sociedade, aí elas vão ler uma cláusula, elas não sabem o que aquela cláusula quer dizer. É muito frequente isso acontecer com cláusulas, por exemplo, de retirada de sócio, cláusula de sucessão de cotas, cláusula de avaliação das cotas. São cláusulas que depois o cliente chega, ele lê, ele fala assim, mas calma aí, eu não entendi nada, isso aqui não consigo entender, né? Então, é muito importante dar essa oportunidade, né, das partes. E aí tem a questão que também se comunica muito com os nossos traços culturais, que é a questão do auto-engano, ou seja, eu não vou discutir isso agora, eu vou discutir depois, porque aí depois eu consigo mudar, depois eu consigo convencer as pessoas, depois eu vou mostrar a elas que o que eu estou falando tem mais pertinência, porque elas vão confiar mais em mim, vão me conhecer melhor, e aí eu vou conseguir convencer as pessoas. Lei do engano, isso pode acontecer, né? Mas você confiar que isso vai acontecer é um equívoco, né? E um outro desestímulo que eu também trouxe aqui no âmbito dos desestímulos genéricos, né, é de que discutir cláusulas vai levar a outra parte a desistir do negócio, que você não quer de jeito nenhum, que é tudo que você mais quer na vida, né? Então, essas questões, elas acabam sendo colocadas aí pelas pessoas como os maiores motivadores para elas não discutirem contrato social. É uma pena que isso aconteça e a gente vai falar sobre isso. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Eu já ia falar lâmina, né, que é uma declaração de como a gente é do século XX. Bom, então, tem só um certo delay aqui. São muitas as oportunidades que a gente perde ao não se discutir o contrato social. E essas oportunidades, uma vez perdidas, não é que elas estejam para todo ou sempre perdidas, mas às vezes elas ficam perdidas e causam prejuízos. Então você perde a oportunidade de conhecer melhor os futuros parceiros, seja de uma sociedade que está nascendo, seja de uma sociedade que você está ingressando e eles já estão lá. Se perde a oportunidade de conhecer melhor o negócio,
né? Porque você vai procurar saber como aquelas cláusulas impactam ou são irrelevantes para a atividade que a sociedade exerce, né? Se perde a oportunidade de refletir sobre você na operação. Recentemente, eu tenho lidado com uma situação em que os sócios acabaram tratando a sociedade ao longo dos anos de uma determinada maneira. Só que é uma determinada maneira completamente torta, né? Na verdade, eles muito mais se assemelham a uma outra figura contratual do que a uma sociedade. Só que veio a crise para agudizar toda essa situação, né? E talvez eu fico aqui ponderando se essas pessoas compreendessem melhor o impacto de você ter uma sociedade, de você explorar um negócio, e o que aquilo representa, porque representa a oportunidade, mas representa risco, né? Talvez, eu não digo todas, mas talvez algumas dessas pessoas refletissem sobre se realmente elas têm perfil para estar numa sociedade, ou para estar numa sociedade que explore aquela atividade, uma atividade que a pessoa conhece muito, ou uma atividade que a pessoa conhece muito pouco e vai ficar mais na mão, né, eventualmente dos sócios administradores ou dos sócios mais engajados naquela atividade fim. Não discutir o contrato social faz com que a gente perca uma oportunidade preciosa de raciocinar e de racionalizar melhor o investimento, né? Alguns de vocês, se não todos, já devem ter ouvido falar de um economista chamado John Maynard Keynes, né? Que fez as políticas keynesianas nos Estados Unidos, de alguma intervenção estatal e tudo mais. E ele dizia o seguinte, que o empresário, eu estou aqui trocando em miúdos, tá? Mas ele falava que o ímpeto da pessoa de, né, exercer uma atividade empresarial, apesar de não ter todas as informações úteis, as informações disponíveis por conta de uma série de conjuntura, ele chamava isso de espírito animal, né? Ou seja, tem uma dose ali de instinto, né? As pessoas traduzem muito como espírito animal, eu gosto de chamar de instinto, né? No movimento de empreender tem muito instinto, né? Mas às vezes, a gente precisa ponderar, né? Equilibrar um pouco a conta do instinto com a racionalidade, né? E discutir o contrato social não é a única maneira, mas é uma das formas de se racionalizar o investimento que se pretende fazer, né? E também se perde a oportunidade de avaliar se outros documentos são necessários. Por exemplo, se você está entrando numa sociedade que já existe, porque você está adquirindo cotas de um sócio que sai, e talvez essa sociedade tenha um risco um pouco acima da média em razão da atividade exercida, talvez seja um caso de trabalhar num contrato de compra e venda de cotas mais cuidadoso, mais elaborado, para regular os limites da responsabilidade sua de que está entrando, e isso não é matéria de contrato social, por exemplo, né? Pode ser que haja uma necessidade de você articular esforços com outros sócios minoritários para ajustar voto, para votar em bloco em determinados assuntos, e aí seja necessária a celebração de um acordo de cotistas, né, e, consequentemente, a negociação desse acordo. Mas, enfim, o nosso propósito aqui é tratar de contrato social. E vamos lá para a próxima apresentação, que a gente... eu listei aí, eu quero dizer que eu não listei todos os assuntos. Eu listei esses, vou ter que, como se diz na gíria, me virar nos 30 para falar deles dentro
do prazo que me cabe, mas existem outras questões que devem estar aí no panorama, né, no horizonte, para serem discutidas em contrato social, e que são questões que a gente pode chamar de jurídicas, né, num sentido mais estrito, né. Como eu disse um pouquinho antes, né, Eu acho que Fátima. Eu tô ouvindo, tô aqui. Acho que Irena caiu. Acho que Irena deu uma quedinha. Eu acho que Irena teve uma queda, eu acho. Vamos aguardar aqui o retorno de Irena. Eu acho que tem um ponto importante, enquanto Irena não retorna, que a gente pode ir refletindo em cima do que ela já trouxe aí, né? E eu convido aos amigos que estão nos assistindo a fazerem uma reflexão sobre uma seguinte ótica. Muitos de nós ficam se perguntando qual é realmente a eficácia e eficiência de um contrato social. Então, eu acho que ela vem trazendo essa abordagem, né? E eu vou um pouco além. A gente talvez não busque só a eficácia e a eficiência, a gente quer a efetividade de um contrato social, porque aí ele vai se tornando um instrumento que apoia numa ótica empresarial, que apoia numa ótica de relações e que apoia na perspectiva de garantir uma empresa saudável. Porque se a gente olhar o contrato social, demarca o início legítimo de uma empresa. Tudo começa naquele momento onde uma, duas pessoas ou mais resolvem fazer um acordo, né? Então, eu acho que é importante a gente ficar refletindo na fala dela, sobre a fala dela, aonde é que está a efetividade de um contrato social para a realidade de cada um que está aí participando. Então, me veio essa reflexão que eu achei que seria interessante nesse caminhar. Enquanto ela também não vem, a gente pode ir avançando no papo, né? E uma reflexão que já me veio da fala de Irena, gente, é a seguinte: a gente culturalmente sabe que prevalece nessa relação ter o sócio por se tratar de uma exigência legal. Mas quantos de nós, ou de empresários, efetivamente pensaram na escolha dos seus sócios? Então, eu trago aqui também esse ponto de reflexão sobre eu tenho um sócio porque a lei exige, e aí eu vou buscar alguém que efetivamente eu pego ali a primeira pessoa que me vem na frente, e aí a gente traz um elemento base, né? Que é estabelecer a confiança. Porque uma sociedade é uma relação de confiança. E a confiança, ela tem que se dar no nível moral, então são pessoas que têm que ter afinidade de valores, morais nesse caso, são pessoas que têm que ter um alinhamento conceitual daquilo que se espera para este negócio, para esta empresa, para esta organização. Tem que ter, lembrando, a confiança profissional. Eu digo que ter um sócio na perspectiva de que ele se torna alguém que lhe complemente é muito frutífero, né? Então, a gente pensar sobre uma ótica de ter nessa sociedade a confiança profissional no sentido de dizer o seguinte: talvez eu não tenha pessoas iguais a mim, ou que reúnam as mesmas forças que eu, mas eu posso ter pessoas que me complementam. E isso, sobre uma ótica empresarial organizacional, é muito positivo e muito saudável. E, por fim, lembrar da confiança aí no âmbito afetivo, que não necessariamente é ser amigo, mas é ser parceiro. Parceiro é estar com, né? É na hora do sucesso, na hora do insucesso. É a perspectiva de olhar para isso e falar, não é meu nem seu, isso aqui é nosso. Nós representamos uma pessoa jurídica e não sobre uma ótica individualizada. Então, amigos, enquanto Irena está aí chegando, eu trago isso. Quantos de nós efetivamente somos competentes na escolha de uma sociedade?
quantos de nós faz essa escolha de direito, porque é exigido em lei, mas também porque é sobre uma ótica de fato, e isso faz com que minha escolha se torne efetiva, né? Então, eu trago aí já algumas contribuições do que Irena já pode pontuar ou pontuou até aí. Muito rica, Fátima, a sua contribuição. E nesse contexto que você traz, e que Irena vai certamente pontuar, essa análise do contrato social, esse cuidado com o contrato social, que pode se dar em diversos momentos, né? A análise do contrato social, quando a sociedade está ali nascendo, quando você já entra numa sociedade que já está em curso, né? Ou quando a sociedade está em franco andamento, você pode colocar a revisão do contrato social como uma possibilidade, sim. Então, quando existe, eventualmente, algum desconforto interior, algo que esteja sendo necessário se colocar ali à mesa para discussão, então, é esse momento para que haja, inclusive, um alinhamento de valores, e isso acaba refletindo sobremaneira na sociedade como um todo, no dia a dia dos colaboradores, né? O bem-estar entre os sócios, daqueles que fazem parte da sociedade, reverbera no dia a dia da sociedade, no seu objeto social, para aquilo que ela foi criada. Designada. Exatamente. E tem um ponto aí, né, Marta, que eu acho que já fica muito claro, gente, é que, trazendo e puxando a brasa um pouco para a minha sardinha, como diz o outro, o contrato social é você olhar o presente, mas o futuro hoje. Então, aquela historinha, eu vou pensar em casar, e na hora que a gente pensa em casar, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas o bom é a gente olhar se a gente respeita, se a gente quer pessoas que tenham ali essa parceria, é a gente pensar sobre a ótica de que um dia isso pode se desfazer. E em se desfazendo, vamos tratar isso de uma maneira madura, vamos tratar isso de uma maneira amigável, né? E não chegar ao que a gente chama no litígio. Então, eu acho que um contrato social, ele fala muito do que essa relação expressa e representa para uma organização. Não no seu sentido figurativo, mas no seu sentido legítimo, porque é um instrumento, querendo ou não, que delimita, que dá a segurança empresarial em todos os sentidos. Então, o limite da confiança, não podemos esquecer que é a segurança empresarial. Então, pode ser meu grande amigo, mas naquele contexto nós precisamos de diretrizes que nos venham a reger, ou que venham a reger essa relação da forma mais saudável, mais madura possível. E eu conto um caso. Eu já fui sócia de outras empresas, né? E um contrato social bem feito, efetivo, me permitiu sair de uma sociedade e com uma semana eu já ter outra empresa constituída sem nenhum dano e todas as pessoas envolvidas totalmente satisfeitas. Então, a efetividade de um contrato se mede também pela sua aplicabilidade num término de uma relação. Então, eu acho que é o presente, é o durante e é o seu futuro. E aí vem uma pegadinha boa, né? Um contrato social, ele é algo estático, eu fiz e eu só vou pegar nele na hora que alguém sai ou na hora que alguém entra, e eu digo que é igual planejamento, né? Já é difícil da pessoa pensar em planejar, porque ela quer fazer. Um contrato social não necessariamente traz, na sua ótica empresarial, um engessamento, ser estático ou ser para sempre. E o porquê disso? Porque as pessoas numa sociedade evoluem, porque a empresa pode evoluir, não é? Então, ele deve ser um instrumento, uma ferramenta que, periodicamente, deve ser revisitada, para que ela reflita, ou melhor, para que ele reflita e traduza os interesses, as diretrizes dessas pessoas envolvidas. Então, acho que Irena aí retomando. Pronto.
Tivemos aqui, Irena. Um bate-papo. O tombo foi grande, mas você voltou bem, tá tudo bem? Pois é. Pronto. Exato. Porque é o seguinte, a gente, eu peço desculpas, acho que explicaram aí, teve uma queda de energia aqui na rua. Para cair é fácil, mas para voltar, tem que voltar a conexão, tem que voltar um bando de coisa. Mas, enfim, deixa eu tentar correr aqui ainda mais. Vamos lá. Então, os modelos, como eu disse há pouco tempo atrás, eles dificilmente vão estar errados num sentido absoluto, mas eles podem não ser os mais próprios e podem acabar não só tratando de forma inadequada, como também, às vezes, até sequer tratando de um determinado assunto. É muito importante colocar aqui um contexto que, embora não seja exatamente novo, né, mas é importante sempre lembrar que quando o Código Civil entrou em vigor no ano de 2003, portanto, a gente está mais perto de 20 anos, né, desse código, as sociedades limitadas, elas desfrutavam de uma enorme liberdade negocial entre os sócios, porque o decreto que disciplinava o funcionamento delas tinha 18, 19 artigos, havia uma tradição grande da questão da negociação do contrato, que o contrato faz lei entre as partes, né, e se remetia os assuntos omissos à lei de sociedade por ações, à lei das SAs. Quando veio o Código Civil, de 2002, a gente acabou tendo uma regulação muito abrangente das sociedades limitadas, com uma fixação de quórums qualificados, né, ou seja, para além da metade do capital social, para se decidir questões muito importantes, né? Então, para você modificar contrato social, por exemplo, precisa de 3/4 do capital, né, aprovando uma determinada medida. Então, e a lei acabou deixando poucos espaços para tal da livre negociação. Tem coisas que você não tem muito o que decidir. Então, um desses assuntos é a questão da cessão das cotas, né? O que a lei diz? A lei diz que se a cessão de cotas for acontecer para quem já é sócio, não precisa da audiência dos demais sócios, ou seja, eu nem preciso avisar para os demais sócios, apenas que eu vou fazer a cessão para quem já é sócio. Mas se eu quero ceder para terceiro, que não é daquela sociedade, a cessão ela pode acontecer desde que não sofra oposição de mais de 1/4 do capital social, ou seja, é preciso que 75% da sociedade ou aprove expressamente aquela cessão para terceiros, ou não se manifeste numa aprovação que a gente chama de tácita. Mas a lei diz, né, salvo se o contrato tratar de outra forma, né? A letra da lei não é exatamente nesse sentido, mas esse é o sentido que ela quis dar. Então, qual é o perfil que aquelas pessoas que estão reunidas querem dar àquela sociedade? É uma sociedade que, na verdade, o que importa é o investimento realizado, então pouco importa quais são os sócios que vão entrar ou vão sair? Ou eu quero ter um controle maior sobre quem é sócio daquela sociedade? E aí existe infinitas possibilidades, na verdade, de você, junto com outros sócios e sócias, disciplinarem como querem que isso aconteça. A gente já teve cliente de sociedade de engenharia que estipulou que para ceder cota para terceiro, se fosse pessoa física, tinha que ser engenheiro, com pelo menos não sei quantos anos de vivência no mercado, estar com as certidões fiscais em dia, né, certidões de protesto. Há até sociedades que falaram, não, para mim, eu quero ter plena liberdade de ceder essas cotas para quem quer que seja. Então, isso é um tema que parece bobo, entre aspas, mas, na verdade, diz muito sobre o perfil de sociedade que você quer montar. O outro tópico que eu separei aí para falar com vocês é a questão do direito de preferência convencional. O que eu estou chamando aqui de direito de preferência convencional? Eu fiz esse destaque porque, na verdade, existe um direito de preferência que é estabelecido na lei. Esse direito de preferência estabelecido na lei se refere ao momento do aumento de capital social.
O que diz a lei? Que quando a sociedade for aumentar capital, os sócios têm direito a participar do aumento na proporção em que eles já participam do capital. Num exemplo bem prático, se eu tenho 30% do capital de uma sociedade e essa sociedade vai aumentar capital, a lei me assegura que, se eu quiser e se eu, obviamente, tiver recursos para fazer frente a participar desse aumento de capital, eu vou poder participar de 30% do aumento, de 30% deste aumento de capital. Qual foi o propósito? Assegurar a possibilidade dos sócios conservarem seus níveis de participação no capital social daquela sociedade. O que eu estou chamando aqui de direito de preferência convencional é o que normalmente as pessoas acham que é o direito de preferência, que é a situação em que um sócio sai da sociedade e vai vender cotas, né? E aí a sociedade, o contrato social pode estipular que esse sócio só pode alienar, vender as cotas dele para terceiros, se ele ofertar antes para os sócios da sociedade. Então, eu estabeleci aí um direito de preferência convencional, por isso que eu estou chamando de convencional. Ele foi convencionado pelas partes e colocado no contrato social. Se isso não existe no contrato social, não existe esse direito de preferência que eu estou comentando aqui, que é o direito de preferência de você comprar a cota de quem está saindo. E aí, aqui também existem possibilidades diversas, né? Você pode estipular um rito, né, sobre como se dá esse direito de preferência, o que fazer com as sobras, né, que é aquilo que os sócios não quiseram, né, como é que as sobras dessas cotas vão ser tratadas, de que forma e tal. Um outro assunto que eu trouxe aqui para falar para vocês, e que normalmente não estão nos modelos, é a questão das cotas preferenciais. Já teve muito debate em torno disso, que a partir do Código Civil de 2002, as cotas preferenciais não eram mais uma possibilidade, e aí ficou um grande embate na doutrina, nos órgãos responsáveis pelo registro, mas mais recentemente, o Departamento de Registro da Empresa e Integração, que é o órgão que normatiza, né, o registro de empresas, orienta o funcionamento das juntas comerciais, ele meio que bateu o martelo, acho até que ele foi um pouquinho além, né, do que caberia a alguém que está simplesmente normatizando, né, um registro de empresa que já foi disciplinado na lei, mas ele trouxe claramente a questão das cotas preferenciais. E o que são essas cotas preferenciais, né? Assim como nas sociedades, nas sociedades por ações, nas SAs, que a gente ouve falar mais, né, da ação preferencial, e normalmente a ação preferencial era sem direito de voto, hoje isso até tem ganhado um outro rumo, né? Mas a cota preferencial é uma cota que o contrato social pode estabelecer que ela não tem determinados direitos, como o direito de voto, ou ela tem um direito de voto restrito, né? E aí é claro que isso modifica a estrutura de poder da sociedade limitada, porque você vai ter aquele sócio que é tão somente, esse somente entre aspas, né? É tão somente um investidor, um sujeito que aportou recursos ali e que quer receber os lucros, né? Como você vai ter o sócio que, além de receber lucro, tem um poder político, né? De deliberar sobre os assuntos importantes, os assuntos da sociedade. Então, isso agora foi mais recentemente pacificado, né? Em junho saiu a instrução normativa do DREI disciplinando, né, as situações de sociedades que têm as cotas preferenciais e que isso não está em modelo também normalmente. As cotas em tesouraria é um outro assunto que também, logo depois do Código Civil, teve uma grande celeuma, porque o órgão, o que era o DREI na época, disse que as cotas em tesouraria não mais poderiam existir para as sociedades limitadas, mas depois de muita discussão, houve também uma certa pacificação, essa não foi desse ano,
já tem um tempinho maior, que fala sobre as cotas em tesouraria, que é a situação em que a própria sociedade adquire as suas cotas. E isso acaba sendo um instrumento importante quando você tem, por exemplo, um sócio que não quer continuar mais na sociedade, ele não consegue vender as cotas dele para terceiros, ele não consegue vender as cotas dele para quem já é sócio, porque os sócios ou não têm recursos para comprar, ou não têm interesse em aumentar o nível de participação. E se você tem a possibilidade das cotas em tesouraria, isso resolve um impasse, né? A sociedade, é claro, ela tem que observar certos requisitos, a exemplo do capital totalmente integralizado, de fazer a aquisição dessas cotas com reservas absolutamente livres, mas é um instrumento interessante para resolver o impasse dessa situação específica que eu estou falando aqui. Uma outra situação que os modelos também acabam fazendo uma discussão muito tópica, muito superficial, é a questão da avaliação patrimonial para fins de avaliação das cotas, principalmente para tratar da cota do sócio que está saindo da sociedade, para tratar da situação do sócio que falece, né, e os direitos dos herdeiros, né? Então, normalmente, o que a gente tem? A gente tem que os modelos reproduzem o que diz a lei, que é o critério do valor patrimonial, que também é algo que a jurisprudência ignora, né? Mas aí já era tema para um outro webinar, com certeza, para tratar de como a jurisprudência enxerga essa situação da avaliação patrimonial. Mas você perde a oportunidade de discutir situações como, por exemplo, qual seria o critério mais adequado aqui para a gente avaliar o patrimônio dessa sociedade? É o valor patrimonial? É o valor patrimonial histórico? Se um sócio estiver saindo, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar um critério de fluxo de caixa, um fluxo de caixa descontado? Quantos anos? Qual é o impacto disso? Ou quais são os possíveis impactos disso? Então, são situações que são oportunidades que são desperdiçadas. E aí, lá adiante, você às vezes não consegue modificar isso, fica o impasse e fica a questão para o judiciário decidir ou a depender, né, da forma de resolução de conflito que a sociedade tem escolhido, vai ser encaminhado para a arbitragem, que é uma outra situação que eu vou até pular aí um tópico para depois voltar a ele, que é a questão da solução de conflitos, ou seja, como é que aquela sociedade vai resolver os conflitos surgidos entre sócios, entre um sócio e a sociedade, né? É o judiciário, é a arbitragem, a gente pode pensar numa possibilidade de mediação, né, que ficaria... não é exatamente um meio de caminho, mas é uma tentativa que se faz, né? Então, a gente sabe que a arbitragem ainda é um recurso caro, né, para sociedades de médio porte, de grande porte, né, eventualmente as de médio porte, e é claro, uma vez escolhida a arbitragem, você tem que pensar qual é a Câmara, você tem que ter uma noção dos honorários cobrados por aquela Câmara até para você poder fazer uma estimativa, porque, sem sombra de dúvida, tem a vantagem, né, do tempo de resolução em comparação com o judiciário. Eu estou falando pela média, tá, do tempo do judiciário. Mas você tem essa questão do custo. Aí é uma questão de você avaliar com as sócias, com os sócios, ou seja, o que me custa mais, né? Eu ficar 10, 12 anos discutindo eventualmente uma situação, 6 anos discutindo uma situação, ou de repente, né, eu acabar escolhendo a arbitragem mesmo sendo até um passo maior do que as minhas pernas em termos de possibilidade, mas apostar na obtenção de um crédito para poder fazer frente ao financiamento da arbitragem, enfim. São situações que os modelos não vão conversar com vocês sobre isso, os nossos colegas contadores tampouco, né? E é preciso que haja um manejo desse assunto para
permitir que as pessoas que estão ali envolvidas naquele projeto, com autonomia, e autonomia a gente só tem com as informações importantes e necessárias, tomarem a decisão que for considerada melhor naquele momento. Né? Então, solução de conflito é um outro tópico a ser pensado em contrato social, com toda certeza. Dando um passo para trás aí, porque eu pulei o tópico deliberadamente, porque ele acabou conversando um pouco aí com a questão da avaliação das cotas, a questão da exclusão do sócio por justa causa. Né? A lei traz uma possibilidade de um sócio que praticar ato que traga prejuízo irreparável para a sociedade, que esse sócio seja excluído extrajudicialmente. Mas só que para que se opere uma exclusão extrajudicial de sócio, é preciso que o contrato social traga essa possibilidade. O contrato social precisa de antemão dizer, olha, os sócios dessa sociedade, se praticarem atos de inegável gravidade que coloquem em risco a sociedade, podem ser excluídos extrajudicialmente. Porque se não houver uma cláusula que preveja essa exclusão extrajudicial por justa causa, vai restar apenas o caminho judicial, né? Ou, se por um acaso a sociedade tiver escolhido a arbitragem, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Então, é muito importante aproveitar isso para tratar da questão da exclusão do sócio por justa causa, que nada tem a ver com aquela justa causa trabalhista, tá, pessoal? E cada sociedade, em razão do seu segmento, dos seus pontos sensíveis, podem estipular o que seja justa causa. E até exemplificar no contrato social situações que seriam hipóteses dessa justa causa. Exemplificar, não esgotar, porque é impossível. Certo? E aí essa cláusula também ela se desdobra, porque você vai ter contratos sociais que vão simplesmente trazer essa previsão, que é um tipo de cláusula que eu não gosto muito, porque ela deixa em aberto o procedimento, como é que ele vai acontecer, e você tem cláusulas mais completas, que vão falar que aquele que pratica ato de inegável gravidade pode ser excluído e de que forma se dá o processo de exclusão. Porque é bom lembrar que aqui também, nesse processo, né, a gente tem nessa relação privada de sociedade um devido processo legal. Então, é preciso notificar esse sócio, é preciso dar a ele um prazo para ele apresentar a defesa, que é na reunião de sócio que é convocada exatamente para esse fim. Então, ele, se quiser, ele pode estar acompanhado, né, por um advogado que faça a sua assistência. Então, existe uma importância da gente prever o rito, até para depois não questionarem que não houve direito de defesa naquele processo de exclusão, que é um processo extrajudicial, tá? E por isso eu faço essas aspas. Outras questões que podem surgir aí, a gente tem a questão dos quóruns qualificados desejados pelos sócios. Eu já falei que a lei, o Código Civil, na verdade, estipulou quóruns elevados para coisas muito importantes, a exemplo de alteração de contrato social, qualquer alteração de contrato social, né? Operações de fusão, cisão, incorporação, transformação, são situações que requerem esse quórum qualificado de 3/4. Se você vai designar se tem um sócio, por exemplo, que é designado administrador social no contrato e se quer destituir, é preciso de 2/3 do capital, e por aí vai. Mas existem quórums, poucos, é bem verdade, que são maioria simples, né? A maioria dos presentes, a exemplo da aprovação das contas da administração. Então, de repente, né, os sócios daquela sociedade entendem que a aprovação das contas da administração merece um quórum mais qualificado do que a simples maioria dos presentes. Se quiser escapar, né, dos quórums fixados na lei para estipular um quórum maior, né, uma maioria ainda mais qualificada,
é no contrato social que isso deve ser feito, certo? Eu tenho ainda... sim. A gente tem aqui a questão dos órgãos de administração, fiscalização e os órgãos consultivos não obrigatórios. A sociedade limitada, ela não necessariamente ela precisa ter conselho de administração e não precisa também de conselho fiscal e também não precisa ter um conselho consultivo. Mas se ela quiser adotar todos esses órgãos, ela pode. E normalmente sociedades limitadas de médio para grande porte, eu não digo que adotem todos esses que eu falei, mas acabam escolhendo ter um conselho consultivo, ou um conselho de administração, ou um conselho fiscal, né? Ela acaba sentindo que isso é importante para fins de governança e optando por ter esses órgãos não obrigatórios. E aí, querendo fazer isso e dar efetividade, né, a esse desejo, precisa estar lá no contrato social. E, por fim, para a gente ficar nas questões meramente jurídicas, a questão dos instrumentos parasociais, ou seja, naquela sociedade eu posso antecipar que os sócios podem se ajustar entre si em acordos de cotista, mas eu vou esclarecer que para esse acordo ser considerado válido e eficaz, é preciso que uma via do acordo esteja protocolada na sede da sociedade, a exemplo do que regula, inclusive, a lei das sociedades por ações, que é de onde a gente toma de empréstimo essa figura do acordo de sócio ou do acordo de cotista. Pode passar para o próximo, por favor. Eu já estou terminando, eu sei que cheguei aqui no tempo formal, mas eu peço essa complacência com a dificuldade técnica, viu, Marta Gomes? Então, como eu falei, todas essas questões que eu comentei anteriormente, elas dizem muito respeito àquilo que a gente chama jurídico estrito sensu, né, em sentido estrito. Mas e a questão do estado financeiro da sociedade, principalmente no caso de uma sociedade já existente, tá? Aqui eu estou me comunicando principalmente com as sociedades já existentes. Como é que essa sociedade está em matéria de conformidade, né? O compliance dela, que análise de riscos precisa ser feita, né? Pode passar, por favor, para o próximo slide. E aí, a gente tem, na verdade, dois extremos, né? A gente tem uma due diligence, né, que é um procedimento de avaliação dos riscos existentes ali, que é bastante familiar para sociedades de médio e de grande porte, e que consiste numa varredura, né, jurídica, fiscal, fiscal tributário, né, riscos ambientais, principalmente se for indústria ou se for algo que represente um maior potencial, né, de risco ambiental, mesmo no âmbito da prestação de serviços. Enfim, você tem esse procedimento de due diligence abrangente, que é caro, que normalmente são capitaneados por escritórios também de médio a grande porte. E do outro lado, no outro extremo, você tem aquela empolgação irrefletida de, opa, surgiu uma oportunidade, eu quero me lançar de cabeça aqui nela e comprar essas cotas logo, porque daqui a pouco a pessoa vai desistir. Gente, isso funciona muito de forma similar, mal comparando, é claro, com a questão de quando você está ali na compra de um imóvel, né, na compra de um carro usado. Quem está vendendo vendendo à pressa e está te dizendo que tem um bando de gente atrás querendo comprar. Então, o que eu quero chamar a atenção? Existe um meio de caminho nisso aí, né? A gente pode obter as principais certidões, até para poder avaliar que tipo de pergunta fazer a partir da não obtenção das certidões negativas, por exemplo, né? Que tipo de informação extra eu posso solicitar aqui para ter uma ideia melhor de onde eu estou entrando.
informações contábeis, né? Olha, eu quero ver o balanço do ano passado, eu quero ver o resultado dos últimos 5 anos, né? São coisas que a própria discussão do contrato social acaba propiciando, quando nada faz com que você ganhe tempo, né? Para você ir ali assimilando o negócio. Pode passar, eu acho que a gente já está realmente encerrando por aqui, mas o que eu gostaria que ficasse dessas minhas colocações? Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente, de antemão, falar assim, olha, não me leve a mal, não, eu entendo de fazer carro, eu entendo de fazer carrinho de rolimã, eu entendo de prestar serviço médico, eu não entendo de sociedade e das implicações jurídicas, e por isso eu preciso avaliar esses documentos, eu preciso ter alguém que avalie isso comigo, e preciso poder discutir. E eu acho que quando isso é dito com tranquilidade, com serenidade, logo no início da conversa, né, você acaba conseguindo aparar um pouco essas arestas da desconfiança, né? Ou seja, a pessoa quer criar problema, a pessoa é desconfiada. Não, a pessoa quer entender, né? E, de repente, até qualificar o próprio processo de permanência dos demais sócios a partir daquela discussão, né? O que a gente não pode fazer de jeito nenhum, pessoal, e esse é o recado que eu quero deixar, é não falar sobre contrato social, certo? Eu agradeço a todos, peço desculpas pelo contratempo aqui, propiciado, né, por essa queda de energia, mas me coloco aí à disposição. Irina, muito obrigada por suas preciosas palavras, esse norte que você trouxe aí para análise desse instrumento que é a certidão de nascimento das relações, né? Então, muito, muito importante. E queria te dizer aqui que muita gente participando, né? A gente teve aqui o Jackson, que ele coloca aqui, a oportunidade de ser sócia é sedutora. E muitas vezes o entrante não fica à vontade para negociar condições. Temos também o Uriel aqui. Olá, Uriel. Ele coloca aqui, o momento de elaboração do contrato social deve ser usado com sabedoria, pois posteriormente será muito difícil de impor suas vontades. Temos também aqui o Marcos Pinto, onde ele coloca o seguinte, o pior é o sócio fantasma, para constar ou substituir, que muitos caem na cilada futura. O Anderson, por sua vez, tem uma pergunta aqui para você, Irina. Quando você faz uma sociedade, mas não tem uma pessoa que confie ou que tenha os mesmos valores, o que fazer? Bom, muito boa a pergunta, porque ela vem a propósito de uma novidade relativa, né? É bem verdade, eu acho que o Marcos Pinto também comentou sobre essa questão do sócio fantasma, se não foi ele, me corrija, né? Foi Marcos. Que é a questão da sociedade limitada unipessoal, né? Então, agora, né, neste momento, assim, a gente já não precisa ter necessariamente uma segunda pessoa para ter uma sociedade limitada e, consequentemente, em tese, limitar a responsabilidade do sócio, certo? A gente tem 2 tipos societários aqui, dois tipos de pessoas jurídicas que permitem isso, né? A Eireli ou Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, ela admite que haja uma pessoa jurídica formada por uma única pessoa, com patrimônio distinto da pessoa jurídica, consequente, e limitando, né, a sua responsabilidade. É claro que o judiciário pode flexibilizar essa limitação, como a gente frequentemente observa. E mais recente, a Eireli, ou Eireli, ela já não é tão nova assim, ela existe desde 2012, e no ano passado a gente teve a Sociedade Limitada Unipessoal, que é uma limitada
formada por uma única pessoa. Então, essa situação, eu acho, foi interessante a pergunta do Anderson, porque, embora já haja alguns meses, né, dessa inovação legislativa, muita gente ainda não sabe disso, né? Então, é importante sinalizar que, se alguém vier para você querendo que você entre na sociedade porque precisa de um sócio para ter 1%, 0,1%, você já pode informar, olha, você não precisa mais de mim. Você pode constituir aí uma sociedade limitada sozinho, né? Então, esse é um aspecto. Eu agradeço os comentários do Jackson, tem muito tempo que eu não vejo, nem tenho notícia do Jackson, e do Uriel. O Uriel até faz aqui uma pergunta. O Uriel pergunta aqui: Irena, o que você acha da utilização do acordo de cotistas acionistas como instrumento de tratamento das questões mais sensíveis da sociedade, em detrimento do contrato social, estatuto social? É muito complicado, na verdade, né? Assim, eu acho até que certos detalhamentos, a depender do que sejam, podem estar no acordo, mas, na verdade, a gente tem que pensar que o acordo de cotista ele é um instrumento, ele é um contrato celebrado entre sócios em razão deles serem sócios. Ele não é a sociedade, né? Às vezes até acontece, em razão, principalmente em sociedades, não levem a mal esse comentário que eu vou fazer, mas a gente chama assim, né, de sociedade burra, que é sociedade 50%, 50%, porque 50% não decide nada, né, na sociedade limitada. Então, quando um sócio não concorda com o outro, o impasse está ali, se impõe, né, e ou eles constroem uma terceira via, né, uma solução construída ali, nem com tudo que um queria, nem com tudo que o outro queria, ou um acaba cedendo ao outro, né? Então, em sociedade 50-50, às vezes a gente até vê acordos de cotistas sendo celebrados, e aí você tem toda a sociedade no acordo de cotista. Mas, normalmente, não é assim. E não é o propósito do acordo de cotista disciplinar a sociedade, é disciplinar o comportamento do sócio nas deliberações relacionadas à sociedade. Então, eu recomendo muita cautela nessa abordagem do acordo de cotista, porque muita gente acaba utilizando o acordo como uma espécie de, eu vou usar uma expressão antiga, né, mas como uma espécie de contrato de gaveta, como se fosse um contrato social paralelo, né, e isso tem muitas limitações, porque ele não vale, por exemplo, perante terceiro, né, então isso pode levar também aos sócios a uma ilusão de que é uma situação, porque está tratada no acordo de cotista de forma totalmente diferente do que está no contrato social, vai ser aplicável, e às vezes não é, certo? Irena, obrigada, e quero dizer a vocês aqui que não tiveram oportunidade, se porventura não for possível responder aos questionamentos, que, por favor, encaminhem os seus questionamentos para o Gomes Martins, @gomesmartins.adv.br. As suas questões serão respondidas, ok? Bom, eu faço aqui a minha meia-culpa como anfitriã, mais ou menos, porque não apresentei as debatedoras que estão aqui trazendo brilho para a nossa mesa. Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir Fátima Cunha, graduada em Administração de Empresas pela Unifax, sócia fundadora da GPS Empresarial, especialista em Qualidade e Gestão Hospitalar pela UFBA, MBA em Gestão de Sociedade pela FGV, consultora em Gestão e Desenvolvimento Humano, mentora e coach executiva, facilitadora em constelações organizacionais e liderança sistêmica. Fátima, a palavra está com você e peço desculpas aí. Não por isso, muitos aí já temos como amigos, conhecidos, e eu vou ser breve, porque aproveitei o tempo em que Irena teve que resolver o probleminha para poder compartilhar algumas opiniões e reflexões com vocês.
E eu resumo a minha fala, talvez agora, dizendo o seguinte: lembrar, gente, que uma empresa não tem a sua finitude na relação dos sócios. Um sócio pode sair, outros podem sair, mas a empresa pode substituir e ela continua. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de trazer aí nesse aspecto. O outro ponto é a razão e a emoção. Então, eu acho que o contrato social, ele traz na sua essência também um pouco deste equilíbrio entre a razão e a emoção, porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de relacionamento entre pessoas, né? Então, ele traz essas diretrizes que norteiam e balizam, promovendo esse equilíbrio de interesses entre as partes. O outro aspecto que Irena citou e eu traria à tona é que a gente traz no contrato social a transformação de um conflito, né, ou da gestão de conflitos para uma gestão de convívio. Então, o conflito, gente, tem seu lado bom, desde que, no momento em que ele existe, ele se transforme numa boa convivência. E quem pode dar isso num contexto societário é o contrato social. E alguém citou aqui, lembrar, ser sócio traz responsabilidade. Não é vaidade. Alguém trouxe aqui que às vezes a pessoa se torna sócio e isso é movido, mexe com o ego, com a sua vaidade. Mas lembrar que ser sócio, né, Irena, traz muita responsabilidade. Então, acho que esse é um ponto que poderia, se Irena puder comentar, seria interessante. E termina a minha fala dizendo o seguinte: toda a minha experiência em termos de consultoria e executiva, lembrar que contrato social não pode ser um padrão. Porque se não são as mesmas pessoas, se não são os mesmos ambientes, eu não posso pegar uma realidade de outras relações, de um outro ambiente organizacional e querer aplicar a esta realidade em voga. Termino falando que lembrar, sociedade é uma questão de escolha. Ninguém é obrigado a fazer parte de uma sociedade. Agora, se você decide fazer, saiba os seus direitos, os seus deveres, conheça profundamente o que lhe cabe nesse contexto. Então, termino passando aí, eu acho que Melissa vai comentar, que, gente, um contrato social é o reflexo das relações societárias, das pessoas que constituem uma relação societária, seja ela benéfica, seja ela maléfica, seja ela positiva, seja ela negativa, mas ela é um reflexo das pessoas que as constituem. Obrigada. Fátima. Irena, eu penso que a Melissa poderia trazer as contribuições dela, e aí você, né, eu acho que a gente poderia fazer assim. Pronto. Só uma contribuição mínima do que Fátima falou, que me ocorreu aqui, que eu acho importante, da importância de se assenhorar dessa sua condição de sócio, e como eu falei atrás, desses valores que permeiam essa relação, que vão refletir na sociedade, inclusive como resultado que tanto se fala do compliance, né? Onde o compliance, o cerne do compliance é o comprometimento da alta administração com esses valores, com essa cultura empresarial arraigada dentro da ética, dentro da legalidade. Então, isso vem de onde? Isso vem da alta administração, que geralmente está na pessoa dos sócios. Então, me ocorreu e eu acho importante a gente trazer isso. Melissa, por favor. Desculpa. Essa anfitriã hoje está realmente... Mas vamos lá. Melissa é graduada pela UFBA em Psicologia, mestranda em Administração de Empresas pela UFBA, pós-graduada em Psicologia Junguiana, pós-graduada em Psicanálise de Orientação Lacaniana, pós-graduada em Dor e pós-graduada em Gestão de Pessoas e especialista em Somatic Experience. Por favor, Melissa, a palavra está com você. Obrigada, Marta. Eu vou fazer uma breve explanação, tentando costurar muitas coisas que já foram ditas, certo? E aprofundar em alguns detalhes mais específicos, tá? Que geralmente a gente não para perceber. A gente não para sequer para querer saber sobre eles, tá?
Então, a primeira coisa que a gente pode trazer, falar sobre relação societária, é falar sobre relação. A gente, né, várias falas já disseram isso. Mas falar sobre relação é falar sobre tudo que envolve as relações. Tudo que envolve a pessoa, as pessoas que estão na relação dos sócios, certo? E para existir uma relação, significa que algo ligou essas pessoas, que algo conectou essas pessoas. Ou duas ou mais pessoas, não importa quantas pessoas tem na relação. Né? E aí, a gente, de início, de cara, a gente precisa pensar o que é que ligou essas pessoas, né? O que conectou, qual é o motivo dessa relação existir? Né? É por necessidade, como também já foi perguntado, é por oportunidade, como também já foi perguntado na palavra de é sedutor, é uma oportunidade, né? Mas isso pode ser uma grande cilada, pode trazer sérios problemas. Então, esse início, essa motivação de construir essa relação vai dizer muito, porque tem muitas informações valiosas que estão ali, que falam sobre a qualidade desse vínculo, certo? Que vão estruturar esse vínculo e essa relação, e que poderá e necessariamente irá refletir nas situações que vão vir no futuro, certo? Isso, como toda relação, e é óbvio isso que eu vou falar, mas como tudo que é óbvio, às vezes a gente não presta atenção, porque às vezes o que está na nossa cara a gente não vê, né? É necessário conhecer o outro. E aí eu já toco numa outra questão também que já apareceu. É importantíssimo, é fundamental, e a gente não pode abrir mão disso. Então, é necessário minimamente conhecer a pessoa que você está se ligando, se conectando através de uma empresa, né? É necessário também, obviamente, conhecer a si mesmo, isso é básico, né? Mas é necessário saber com quem você está fazendo isso, porque isso vai falar das bases de valores que vão estar lá. E é isso que vai balizar as decisões no futuro. São os valores que vão estar no alicerce dos posicionamentos que as pessoas vão ter, que vão precisar assumir com o tempo, certo? E é preciso conhecer esses alicerces. Essa relação não é uma relação simples trabalhista, vamos dizer assim, né? Você não vai para lá, vai para o trabalho, sai de lá, vai para casa, esquece. Não funciona assim, né? As decisões, as orientações, os direcionamentos, as diretrizes, tudo que vai acontecer na empresa, de uma forma direta ou indireta, né? Por exemplo, a cultura da empresa, a cultura organizacional vai ser o reflexo disso, dessa relação, como também, de certa forma, já foi dito até por Marta. Tem como base essa relação primária, é a relação que vem primeiro. É a relação que está aí primeiro, certo? Se a gente for pensar em empresa familiar, que eu nem vou aprofundar nisso, essa complexidade se amplifica exponencialmente, porque entra tudo o que tem a ver com a família e com as relações de afeto familiares. Não existe essa separação. Aqui vai ser assim, ali vai ser assado. Bom, em parte pode até existir uma orientação, uma estruturação para que haja essa separação, mas internamente os vínculos afetivos, emocionais e as questões pessoais vão estar ali de alguma forma e podem emergir em algum momento, podem emergir. Então, como em qualquer relação, e aí eu volto a falar de relação de uma forma geral, ela vai exigir troca de ideias. Por isso, você vai acabar conhecendo a pessoa, melhor que seja antes. Né? Vai exigir ajustes, vai exigir ceder, muitas vezes. Vai exigir também manter posicionamentos, muitas vezes. Né? Vai exigir uma reflexão constante. Né? Isso eu não estou exagerando. O problema é que a gente tem uma cultura de não refletir, de não planejar. Né? Isso, na clínica, eu vejo isso sempre. Geralmente, as pessoas procuram a psicoterapia quando o problema, que geralmente tem... o problema, ele vem com uma capa de sintomas, certo? Ele chega a um ponto do insuportável. Quando a pessoa não suporta mais, quando não é mais funcional, quando não dá mais para empurrar com a barriga, então aí a pessoa vai buscar uma ajuda profissional. Isso é
muito triste, né? E tem muito a ver com o que a Irena também falou. Todo esse investimento, ele é visto como custo, e não como investimento, né? Isso é da nossa cultura, e é muito ruim, é muito negativo. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que lamentam o tempo perdido, que deveriam ter vindo antes, por exemplo, né? Porque é um sofrimento desnecessário. E isso também em relações societárias, né? Por conta disso, também, disso tudo que a gente está falando, é muito comum em situações de crise, isso já foi pincelado também, mas eu acho que isso é importante ressaltar, em situações mais difíceis, em situações de crise, por exemplo, a primeira tendência que a gente pode ter é a negação. A gente falou um pouco sobre isso até em relação à pandemia, de uma forma geral, no webinar anterior, né, no outro ciclo. E a negação tem um porquê existir, certo? Então, a gente precisa entender um pouquinho esse mecanismo. É um mecanismo que serve como uma medida protetiva, porém, não é muito funcional. Então, se nega uma percepção sobre uma pessoa, se nega uma dificuldade de lidar com um determinado posicionamento que o outro teve, com uma determinada situação, né? E essa negação, de certa forma, pode possibilitar a manutenção da situação, ou seja, uma falsa estabilidade, certo? Mas, na verdade, isso é um grande engano, porque ela não vai evitar o desentendimento, que no fundo, é o medo que está por baixo ali, e ela vai evitar uma resolução da situação. Né? Se procrastina, se empurra com a barriga, não se resolve. E é importante a gente poder refletir sobre isso, que por baixo disso pode haver medo. E aí, gente, tem uma reflexão super importante que é, se tem uma negação ali acontecendo, se você prefere, por exemplo, não olhar para aquela situação, existe algum questionamento. Porque se não existisse nenhum questionamento, esse mecanismo não precisaria existir ali, certo? Ou seja, existe algum tipo de dúvida ali por baixo. É melhor não mexer nisso. Aí vem umas frases, né? Não vamos tocar nesse assunto, vamos deixar para depois. Não, tá tudo bem, não vai afetar muito aqui a empresa, não, sabe? Só que isso é muito sério e é muito danoso. Eu, por exemplo, certa feita já ouvi uma pergunta, e que eu me lembrei muito, por causa de uma pergunta que foi feita hoje também, qual seria o problema, né? A pessoa me perguntou qual seria o problema mesmo de eu perceber que tal pessoa não tem uma qualidade de caráter, vamos chamar assim, de valores muito próximas à minha. A pessoa estava em dúvida se isso era um problema. Isso é muito sério, sabe? E aí tem uma pergunta que foi feita a isso, e que Irena respondeu de uma forma, e se ela me permite, eu quero só pegar o gancho para complementar. O que Irena falou como resposta já resolve o problema, né? Você pode fazer sozinho o seu negócio, sua empresa, e resolver seu problema. E não precisa entrar em empresas alheias também para resolver o problema dos outros. Mas caso em alguma situação específica, né, seja necessário, né, ou você queira muito, ou tem alguma situação muito específica, tem duas coisas que eu sugiro. Se pensar, primeiro, tenha uma senhora, um senhor, uma senhora advogada do seu lado para fazer um contrato super, hiper bem feito, completamente seguro para você, porque quando os valores falharem, você vai estar seguro. Isso é importantíssimo, a Irena pode falar mais sobre isso, que é justamente para isso que existe. E a segunda coisa é, reflita se vale a pena mesmo. Reflita se vale a pena mesmo, ainda assim. Então, seguindo aqui o que eu estava pensando, quando as relações de sócio se configuram muito complicadas, as questões que já existiram vão se amplificar, inevitavelmente, né? E quando existe esse tipo de coisa, ao invés de se tratar, de se conversar, não, às vezes o que acontece se cria uma sombra na relação, um não dito da relação. Existem coisas que são ditas, existem coisas que não são ditas, né?
para a gente poder pensar nisso em termos de relação societária, a gente pode fazer um paralelo com as relações não societárias, ajuda a pensar um pouco sobre isso. Não é assim que acontece? Não, vamos falar nisso, vamos passar para o assunto seguinte, e vai se criando uma sombra gigantesca. Quando isso acontece, existem temas sensíveis que estão ali envolvidos, certo? E em relação societária, os medos, as angústias, as dúvidas, seja de valores, seja de outras coisas que estão ali no meio da relação, vai aparecer. Né? As projeções de uma pessoa para com a outra, porque a gente, sabendo ou não que existem mecanismos psíquicos, eles vão estar ativos. Por isso que é legal a gente saber. Por isso que é importante a gente saber minimamente como as relações acontecem. Porque a gente vai conseguir entender o que é nosso que a gente está jogando no outro, o que é que não é nosso que o outro está jogando na gente. E em qualquer relação, esses mecanismos vão estar vivos. Inclusive, depois, Irena também pode falar um pouco sobre, se tiver tempo, seria super interessante da experiência dela, de perceber esses mecanismos pessoais no meio de reuniões muito técnicas e específicas. Você, com certeza, já passou por isso. Então, assim, não tratar desses temas, seja por negação, seja pelo não dito, inevitavelmente vai piorar, a situação vai piorar, e a gente sabe disso, é lógica, né? Então, não só pode se acumular e chegar ao ponto de ter um rompimento da relação societária, que pode ser muito chato, muito triste, e não necessariamente a melhor opção, se houvesse, né, se tivessem tomado outras providências antes, mas pior ainda, é o rompimento da relação pessoal, que existia ali, que poderia existir ali, e com sofrimento. Então, o custo é muito alto, é um custo emocional e um custo financeiro, inclusive, prejuízo de todos os lados, né? Então... Melissa, eu só vou lhe pedir, eu ficaria aqui, ó, e são tantas as implicações, né? Então, só para, se você puder ir finalizando, viu? Eu só quero pontuar pouquinhas coisas bem rapidamente. Então, que o contrato social é essencial, e isso é uma coisa que é muito importante ser dito. Por quê, Melissa? Por que você, como psicólogo, está falando isso? Porque ele é um instrumento que vai equalizar, que ele vai equilibrar a relação. Né? Fátima falou isso, entre a razão e a emoção, vai ter um instrumento para equilibrar, sabe? Vai para orientar, para facilitar essa relação. E 4 temas, quatro coisas que eu vou ressaltar para o final, para a gente ficar para pensar, certo? Quando eu falo que é necessário o confronto, Fátima pontuou rapidamente sobre isso. O confronto aqui não pode ser entendido como briga, como violência, como agressão, não é nada disso, certo? O confronto é sustentar um posicionamento com uma argumentação embasada, né, e buscar ajustes equilibrados, ajustes que sejam justos, e isso é da vida, isso em qualquer relação vai precisar ser assim. Por que não na relação societária, né? O segundo ponto é uma relação que veio de uma escolha. Então, houve análise dessa escolha de uma forma prévia, né? Houve maturação dessa escolha, é sua vida que está em jogo. E a vida de muitas outras pessoas vão estar em jogo, né? Porque são empresas que estão em jogo. Terceiro ponto é o momento de se revisitar, de se alterar, de se mexer no contrato, não é só no conflito. Isso também já foi dito e eu ressalto muito fortemente. Mas esse acompanhamento precisa existir sempre. Né? A gente não pode esperar que a coisa piore para aí, então, tentar resolver. É muito pior, em qualquer âmbito, certo? E, por último, se uma pessoa está numa situação dessa, em sócios que estão insatisfeitos, problemas que não conseguem ser resolvidos porque tem muitas coisas envolvidas, etc., etc., ainda assim, isso não é isso não é o fim do mundo. Tá? Sempre é possível se resolver, sempre é possível mudar, sempre é possível fazer novas escolhas. E para isso, pede ajuda, vai para um especialista, para você fazer novas escolhas, sabe? Mas de uma forma orientada, de uma forma estruturada e com bom senso. É isso que eu queria dizer hoje. Desculpa se eu passei um pouquinho. Não, muito obrigada, Melissa. Muito obrigada, Melissa. E o tema é tão instigante, né? Que a gente ficaria aqui... Nossa,
Irina, você quer fazer um fechamento? Eu vou só pontuar algumas coisas para realmente arrematar. A relação de sociedade é uma relação, né? De fato, ela é uma relação. Às vezes envolve família, né? Como a Melissa falou, mas aí caberia outro webinar também, porque a gente não quer demonizar aqui as empresas familiares como se fosse, né, um âmbito de pouco profissionalismo, e existem grandes empresas familiares, então a gente precisa também tirar esse imaginário, né, da pequena empresa e tal, mas existem ali todas as complicações familiares, né, que também são levadas para lá. Não quero nem polemizar muito, mas assim, seu filho ou sua filha quer estar ali, né, e às vezes são as escolhas que você faz e que acaba colocando para o outro dar seguimento sem que seja exatamente nem a vontade e nem o pendor do sujeito para aquilo, né? E às vezes o melhor que você pode fazer, às vezes, pela empresa é afastar, né, um determinado familiar, porque a atuação acaba sendo deletéria. Isso também acontece. Às vezes o sujeito até quer estar ali, mas ele não é lá muito... a presença não é lá tão positiva assim. Bom, sobre alguns pontos que Melissa comentou, eu acho que é muito interessante que, a partir da discussão do contrato e da manifestação do dissenso, né, dos pontos que são divergentes, você tem muita oportunidade de conhecer o outro, e se você se conhece um pouco melhor, porque assim, a missão do autoconhecimento ela é infinita, né? A gente nunca se conhece plenamente. Mas acho que quando a gente se conhece um pouco, a gente também consegue estar melhor instrumentalizado aí para esse tipo de evento, né? De discussão e tal, e evitar o impacto negativo das projeções, que foram aspectos que Melissa levantou. Eu acho que nesse sentido vai ser bem complementar assistir o webinar da própria Melissa, né, que está previsto lá sobre os perfis de Jung, e, enfim, a gente sempre poderia falar mais, ainda mais eu que gosto, né, mas a gente vai encerrando por aqui. Eu não sei se alguma outra pergunta ficou de fora, mas é fundamentalmente isso. Não conseguimos aqui alcançar, né? Mas, por favor, não hesitem, caso queira mandar algum questionamento para a gente, gomesmartins@gomesmartins.adv.br. E eu gostaria de deixar aqui um convite para vocês, para que no próximo dia 4 de agosto, ou seja, a próxima terça-feira, nesse mesmo horário, estejam aqui conosco para apreciar, dessa vez, a nossa querida Fátima Cunha, que esteve aqui hoje como debatedora, no tema planejamento fake. Por que não realizamos nossos planos de fato? Por favor, não percam, tá ok? Muito obrigada, Fátima, Irina, Melissa. Quero desejar a vocês uma boa noite e uma excelente semana. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima terça. Até a próxima. Tchau, pessoal. Espero vocês.